Olá, meus queridos irmãos e irmãs, estamos aqui outra vez para continuar a nossa série de vídeos sobre os dogmas cristológicos. Hoje, agora, num local diferente, aqui no altar da Basílica Nossa Senhora do Belém, em Itatiba. Vamos pedir então a intercessão de Maria, da Virgem do Belém, para que tudo que decorrer da nossa fala, do nosso ensinamento, da nossa pesquisa, seja para a honra e glória de Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Virgem Senhora do Belém, tornai tudo em bem. Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. Como falávamos, a doutrina dogmática, os dogmas em si, os dogmas cristológicos, eles vêm numa sequência mais ou menos lógica, mas são muito semelhantes. Esse quarto dogma fala: Jesus Cristo, ainda que homem, é Filho natural de Deus. O Pai Celestial, quando chegou à plenitude, enviou aos homens seu Filho Jesus Cristo. Esse é o dogma da encarnação. Vamos aqui tentar destrinchá-lo por partes, perdoa a nossa redundância, né? O que é a plenitude dos tempos? Às vezes escutamos isso, né? E cremos que a plenitude dos tempos é onde o homem já tinha uma compreensão de tudo de maneira mais adequada, onde tudo estava mais ou menos alicerçado dentro do que pode ser o mundo físico, o mundo espiritual e todos os possíveis imaginários, psíquico, emotivo, tal. E não é. A plenitude do tempo se dá não porque era a melhor fase temporal do mundo, mas se dá a plenitude do tempo pela encarnação de Cristo. Cristo se encarna e aí é a plenitude do tempo. Então, aqui esse dogma, da encarnação, Cristo se encarna, o Filho de Deus se encarna, Deus se encarna. Esse é um dogma fundamental da nossa fé. Sem essa crença nessa encarnação de Deus, a nossa redenção também está falha, né? Lembrar que a nossa igreja é o meio, é um sacramento de salvação que leva a Cristo, a dimensão total do Cristo, né? O Cristo que se encarna, o Cristo que nos redime pela morte de cruz, e que nós, através da fé, da esperança, por meio da caridade, queremos chegar a sermos esse outro Cristo, através da graça do Espírito, para assim levarmos esse reino, que é o próprio Cristo, a toda a terra. Jesus Cristo, ainda que homem, é Filho natural de Deus. Esse é o mistério, entra de fato na dimensão mistérica, porque é muito difícil para nós, seres humanos, com as categorias que temos para explicar o mundo ao qual estamos envoltos, explicar como Deus, sendo todo-poderoso, como é que se encarna e por que se encarna. Isso é um mistério, né? É um mistério que nós, através da doutrina da Igreja, tentaremos aqui dar vazão, dar uma inteligibilidade a esse dogma. Cristo é Deus. Cristo, como nós já vimos nos vídeos anteriores, é manifestação do Deus Trinitário. É Deus que nos manifesta através de Cristo com o apelo ou com a missão da redenção. Nós somos redimidos como já falamos, pela morte de Cristo, pela paixão de Cristo, pela sua ressurreição. Cristo assume toda a natureza humana, exceto o pecado. E por quê? Por que Deus fez isso? Por que Deus se encarnou? Por que se rebaixou, como diz lá São Paulo? Se rebaixou tomando a condição de escravo e chegando até a morte e morte de cruz. É muito complicado para nós, seres humanos, entendermos isso. Vamos tentar explicar aqui de uma maneira um pouco mais didática. Por que naquela época os judeus fizeram questão absoluta que Cristo fosse crucificado? Porque poderia ter sido degolado, poderia ter sido morto à espada, poderia ser de outra maneira a morte de Cristo, mas se a gente ler o Evangelho com cuidado, veremos que fizeram questão absoluta naquela época de que Cristo fosse crucificado.
Talvez para nós hoje seja uma passagem um pouco distante do nosso entendimento, do nosso cotidiano, o livro do Deuteronômio, né? E tem uma passagem de Deuteronômio 27, se eu não me engano, onde diz: maldito aquele que pende do madeiro. E quem é que pende do madeiro? Aquele que é crucificado. E o maldito de Deus é aquele a quem não se deve nem considerar falar o seu nome. Falar seu nome, pregar sua doutrina, expor quem for esse maldito de Deus, é lançar-se à morte. É como se a pessoa estivesse julgando-se ou levando-se uma condenação também, porque está falando de um condenado de Deus. Então fizeram questão que Cristo morresse na cruz, porque era uma forma de retirar de toda a história a figura de Cristo. Toda a história deveria se ausentar até do nome de Cristo. O nome de Cristo não deveria ser mais dito, né? Porque era de um maldito da cruz. Então por isso a questão dessa morte de cruz. Isso, dentro desse dogma, torna para nós um pouco o entendimento do porquê Cristo, a morte de cruz, era um escândalo. Porque morrer na cruz era um escândalo. Então falar que Deus se encarnou, que já era um escândalo, morreu para nós uma morte de cruz, como afirma São Paulo, é mais escândalo ainda. Então por isso fizeram questão, para que fosse totalmente esquecido. O que então aconteceu para que os queridos apóstolos tivessem essa força, esse querigma, e dissessem: não, agora vamos sim de fato pregar a Cristo e Cristo crucificado. Aí entra a questão da ressurreição, a ressurreição que é uma força que deve incendiar dentro de cada um. Não foi um acontecimento de fato, aconteceu, mas não é uma questão para ficarmos o fato lá, eu aqui. É uma questão que nós devemos viver lá. A ressurreição deve ser uma vivência dentro de nós, como foi uma vivência dentro de cada apóstolo, essa força que fez com que ele saísse de si e levasse então essa boa nova, que é Cristo morto de cruz e ressuscitado a todo mundo, né? E por quê? Estou aqui enrolando para falar o porquê, porque de fato é um porquê talvez que seja não tão compreensível. Porque Deus se encarna, né? Jesus, ainda que homem, é filho natural de Deus. O Pai Celestial, quando chegou à plenitude, que nós já falamos, enviou aos homens seu Filho para nos salvar, para nos redimir. A única pergunta que nós podemos chegar é que Cristo se encarna por amor. É por amor que Deus enviou o seu Filho. É por amor a nós. Não é por amor a nós no sentido, é por amor aos apóstolos lá dos primeiros séculos. Não, é por amor de mim e de você. É por amor a cada um de nós. Esse amor de Cristo encarnado e de Cristo que se deixou matar, né, para a nossa redenção, é para mim e para você. A igreja hoje, então, dentro desse dogma, expressa de maneira bem didática que essa morte, essa redenção, essa encarnação, esse Deus que envia seu Filho natural, Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, para a nossa salvação, para a minha salvação individual e para a sua salvação individual. A igreja, ela é um conjunto de pessoas que se unem em torno do Cristo para viver a sua fé, mas ela tem que ser uma fé encarnada individualmente. Eu encarno Cristo em minha vida, você encarna o Cristo em sua vida, e nós repartimos esse Cristo encarnado dentro da igreja e tentamos levar esse reino de Deus ao mundo, né? Tentamos que seja difundido, principalmente através da minha própria vida, né? Principalmente através da minha vida. Não apenas e somente através de uma doutrina ou através de uma catequese, que necessário né, muito necessário, né, um agradecimento a todos os catequistas e todos que levam a palavra de Deus, mas a primeira palavra, ou a primeira forma de nós levarmos esse Cristo é encarnando-o em nossa vida, ok? Então, Jesus é Filho natural de Deus. E como eu o encontro dentro de mim mesmo, essa busca dentro de mim, ok? Um forte abraço a todos, Deus abençoe a todos nós, continuemos rezando, né, principalmente por esse que vos fala, para que eu possa continuar nesse meu apostolado, que Deus então nos abençoe, que Maria seja essa fonte também de luz que nos leva sempre a Cristo. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.